TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Nós estamos ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Campinas, onde vão acontecer 5 audiências públicas sob o comando da Comissão de Constituição e Legalidade, na presidência do vereador Luiz Henrique Cirilo. E você de casa pode participar entrando no site campinas.sp.leg.br e preenchendo um formulário para sugestões e também perguntas a respeito das matérias que serão discutidas, ou também pelo WhatsApp 97829-3776. Fique agora com a palavra do presidente da Conchileg, o vereador Luiz Henrique Cirilo. Bom dia a todos. A 26ª audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Campinas, na presidência da Comissão de Constituição e Legalidade. Eu quero registrar aqui a presença dos nobres vereadores. Na sequência aqui minha visual, vereador Luiz Carlos Rossini, vereador professor Alberto e vereador Rodrigo da Farmadic. Peço a compreensão dos vereadores, nós faremos 5 audiências públicas, da 26ª à 30ª audiência pública, ou seja, são projetos que serão analisados de forma individual, sendo que a audiência pública seguinte a essa 27ª é um projeto de resolução que é assinado por vários vereadores, entre os quais este vereador, razão pela qual eu vou pedir para o vereador Luiz Carlos Rossini, se ele puder presidir a próxima audiência pública, fará com que nós não precisemos tirar da pauta, haja vista que, sendo um dos autores, eu não posso presidir esta audiência. Então, iniciemos então com a 26ª. Quero registrar aqui a presença do vereador Nelson Ossili, participando da audiência pública. Quero registrar a presença também, de forma virtual, do secretário Carlos Augusto Santoro, secretário municipal de Planejamento e Urbanismo. Iniciamos então a 26ª audiência pública, que foi devidamente publicada no Diário Oficial do Município de Campinas, no último dia 4 de dezembro. Autoria da mesa da Câmara, acrescenta o artigo 57A e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, à Resolução 842, dia 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Campinas. Há uma emenda folhas 21, assinada pelo vereador Marcelo Silva. Então, para que os vereadores, aqueles que nos acompanham, tenham conhecimento, é um projeto cuja descrição ela é pequena e exige que esse presidente faça rapidamente a leitura. Artigo 1º, acrescenta no título 2º da organização da Câmara Municipal, capítulo 2º, seção 3ª, das comissões temporárias, o artigo 54A e seus parágrafos 1º e 2º, que passa a vigorar da seguinte redação. Então, fica dessa maneira. Artigo 57A. O requerimento de instalação de comissão parlamentar de inquérito, que é a CPI, terá o prazo de 30 dias corridos para a coleta das assinaturas necessárias para sua efetivação. Decorrido o prazo, perderá sua eficácia e será arquivado. Parágrafo 1º. O arquivamento do requerimento da instalação de comissão parlamentar de inquérito, por decurso de prazo, não impedirá que seja proposto novo requerimento sobre o mesmo tema. Parágrafo 2º. O vereador poderá retirar a sua assinatura do requerimento de instalação de comissão parlamentar de inquérito antes do decurso do prazo, mediante fundamentação por escrito, dirigido ao autor do requerimento. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de reuniões, 15 de abril de 2019. Assinado pelos vereadores membros da mesa. Existe uma emenda de folhas 21 do vereador Marcelo Silva, acrescentando o parágrafo 4º. Diz o seguinte:
A retirada da assinatura mencionada no parágrafo 3º não implicará, no caso, do autor fazer o protocolo do requerimento já com assinaturas suficientes. Então, para que não paire dúvida, eu pergunto ao vereador Rodrigo da Farmadic, que é membro titular da mesa, é nosso primeiro secretário, se quer fazer algum comentário, se quer acrescentar algo que entenda pertinente. Bom dia, senhor presidente, vereador Rossini, vereador professor Alberto, secretário Santoro que nos assiste também, a população que nos assiste nessa audiência pública. Cumprimentar o nosso presidente pelo trabalho, da forma como sempre conduziu a Comissão de Constituição e Legalidade, sempre de forma prezando, justamente como diz a própria comissão, sempre pela legalidade. Senhor presidente, esse é um projeto que o senhor acabou de fazer, Vossa Excelência acabou de fazer a leitura, foi proposto pela mesa, através, inclusive, de objeções de alguns outros colegas, nossos pares também, vereadores, que nos solicitaram um regramento que nós não tínhamos na nossa legislação sobre as comissões parlamentares de inquérito. Elas, às vezes, inclusive nós temos algumas, né, que ficam perdurando aí por mais de anos, por mais de um ano, solicitando a coleta de assinaturas e por algumas vezes já superado aquele assunto que às vezes já tenha sido resolvido, né? Então esse é um projeto que visa fazer um regramento próprio de um trabalho do legislativo, da própria casa, colocando um prazo de 30 dias para fazer essa coleta, então ela vai ser imediatamente arquivada. Isso não impede o direito do vereador de fazer novamente o protocolo, se ele achar pertinente, decorrido o prazo de 30 dias, ele fazer novamente a propositura de instalação de uma nova CPI, senhor presidente. Eu agradeço o vereador Rodrigo da Farmadic, nosso primeiro secretário da mesa para esse biênio 2019-2020. E lembrando, se o senhor permitir, apenas fazer um complemento de informação, também temos o parágrafo 2º, que se um vereador assinou para a abertura da CPI, se ele entender, pelo motivo que lhe convém, que ele quer retirar a assinatura, se ele fazer um pedido, um comunicado fundamentado ao subscritor ou ao autor do requerimento, fica valendo, então, prevalece a vontade do vereador que quer retirar, desde que ele fundamente a retirada da sua assinatura do requerimento para abrir, para instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Então, fica consignado isso. O que o vereador Marcelo Silva faz em sua proposta de uma emenda modificativa é acrescentar o parágrafo 4º, quanto à retirada da assinatura, que eu acabei de mencionar, não se aplica ao caso do autor fazer o protocolo do requerimento já com assinaturas suficientes. Ou seja, se houve o protocolo, não há mais que se falar em retirar a assinatura. Me parece claro essa colocação também do vereador Marcelo Silva. Eu pergunto aos vereadores Luiz Carlos Rossini, vereador professor Alberto, se querem tecer algum comentário sobre o presente projeto de resolução, sem antes informar que nós estamos ao vivo aqui nessa Casa Legislativa, está sendo transmitido pela TV Câmara, e qualquer um do povo que esteja participando possa também, caso queira, fazer comentário, críticas, sugestões, através do telefone de WhatsApp, 19 o DDD 97829-3777. Desculpa, eu vou falar de novo. 19 o DDD 97829-3776. Ou pelo site www.campinas.sp.leg.br. Então, devolvo a palavra, caso queira, aos vereadores para tecerem comentários, se entenderem pertinentes. Senhor presidente, primeiro cumprimentar o vereador Cirilo, o vereador professor Alberto, o vereador Rodrigo da Farmadic. Eu só queria entender melhor a emenda do vereador Marcelo Silva, para eu
o poder, assim, ele diz que se o vereador que assinou, ele depois não pode mais retirar a assinatura, é isso ou não? Só para eu compreender. Perfeito. Vereador Rossini, eu pergunto ao vereador Rodrigo da Farmadic se posso tentar responder aí a contento do nosso líder de governo, o vereador Rossini. Posso manter a palavra? Presidente, eu gostaria só de dar também uma posição. Isso, ela parte, né? O objetivo principal da mesa era dar esse regramento do prazo de 30 dias e também dar instrumentos legais também para que o vereador, se ele achasse pertinente naquele momento que não é necessário a abertura, ele fazer a retirada da sua assinatura, né? Então não faz parte do protocolado. Isso é um direito do vereador, eu acho que ele é um ótimo vereador, o vereador Marcelo Silva, mas eu acho que isso vai depois para a deliberação, vai para o plenário ainda. Eu acho que não era... eu entendo a intenção dele, mas a intenção é de que, pelo que eu entendi da emenda, é de que uma vez assinado a CPI, a comissão, uma vez protocolado, uma vez assinado, mas não protocolado ainda, o projeto da mesa dá o direito de que o vereador possa fazer um requerimento de forma fundamentada para a retirada da sua assinatura. E aí ela praticamente suprime, então, esse direito do vereador, de forma com que seja feita, uma vez colhida a assinatura, por mais que o vereador faça um requerimento solicitando a retirada da sua assinatura, o que o vereador Marcelo Silva propõe é que ela conste ela seja contabilizada como uma assinatura para manter e coletar as 11 assinaturas, contrariando o projeto da mesa. Eu quero apenas fazer a observação. O vereador Rodrigo da Farmadic foi muito feliz, muito feliz. É exatamente isso. A proposta apresentada através da emenda modificativa do vereador Marcelo Silva, através do artigo 4º, ele acaba de forma incisiva, revogando o parágrafo 3º, que faz com que... Revoga o parágrafo 3º, que não se aplica ao caso do autor fazer o protocolo. Ou seja, se ele tem o direito, em tese, de fazer o requerimento para pedir a sua retirada da assinatura, ele, tirando a assinatura, passa a não ter o efeito posteriormente, no caso, por exemplo, do número de assinaturas necessárias para o efetivo protocolo. Essa discussão, vereador Rossini, nós vamos, por ocasião da votação no plenário, ter a oportunidade de votar o projeto e a emenda. Se entendermos que é conflitante e vai descaracterizar a independência do vereador de tirar ou não sua assinatura, pode-se, amanhã ou depois, rejeitar a emenda modificativa. Mas isso fica por ocasião do plenário. O que cabia nesse momento era dar transparência e a devida informação que esse projeto contempla o projeto de lei, o projeto de resolução e mais essa emenda modificativa. A ideia era só compreender mesmo o teor e o sentido da emenda. Eu concordo, aí me alinho com o posicionamento do vereador Rodrigo, do projeto da mesa da Câmara, cria um regramento que não existe hoje para definir essas situações. A gente, na minha opinião, também não pode limitar a liberdade do vereador que queira, ele vai justificar isso, né, até fazer a retirada da sua assinatura. Mas isso é óbvio que lá na frente a gente vai ter a oportunidade de debater, discutir, aprovar ou não. Mas agora ficou clara para mim qual era a intenção, a proposta do vereador Marcelo Silva. Estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Rossini. Então, eu quero, como não chega a pergunta, eu consulto o vereador professor Alberto, ok, tranquilo. Bom dia, vereador doutor Cirilo, vereador
Rodrigo, Farmadic, vereador Rossini. Senhores vereadores, eu ainda tenho uma percepção, talvez eu não tenha entendido a emenda do vereador Marcelo, porque depois de protocolizado, não tem jeito mais virar, que eu saiba. Depois que o velho protocolizado, aí já não tem mais como retirar. Você pode retirar a assinatura antes do protocolo. Que eu saiba, é assim ainda hoje, né? Antes de você protocolizar, você pode, em qualquer momento... Aqui é o rename aqui, né? Mas depois que foi protocolizado, não pode mais tirar a assinatura, que eu saiba. Não sei se isso é diferente do que já é hoje. E a segunda questão é que antigamente, a diferença que eu estou observando é que antigamente eu poderia tirar a assinatura sem justificar absolutamente nada. Hoje, de acordo com o novo projeto da mesa, para você tirar a assinatura, você tem que justificar o porquê que você está tirando a assinatura. Então, nesse sentido, vai obrigar a pessoa que mude de ideia a ter que justificar por que tirou a assinatura. Quer dizer, a impressão que eu tenho é da maneira que está hoje, ela já é razoável, porque o vereador ele pode tirar a assinatura quando ele quiser, ele não precisa ficar se justificando porque ele vai tirar a assinatura. Se naquele momento passou, ele assinou, depois vou lá, não, eu não concordo, não quero assinar. Ele simplesmente pedia, solicitava e tirava a assinatura. Agora, o projeto propõe que ele justifique essa assinatura. Tudo bem, mas uma formalidade. Embora eu acho que o vereador não precisa disso, eu acho que o vereador tem que ter a liberdade para pôr a assinatura e tirar quando ele quiser, independentemente de querer justificar ou não. É um direito do vereador. Mas, enfim, eu entendi a proposta aí. E retomando o segundo ponto, no meu entendimento, após o protocolo, porque significa que a pessoa já tem as 11 assinaturas, após o protocolo, não tem jeito mais de você tirar a assinatura depois de você já ter protocolizado. Então, salvo se eu esteja equivocado, mas nesse caso, então, esse quarto artigo seria inócuo, porque já é assim, depois que você... Porque senão, imagina você tem 11 assinaturas. Você tem 11 assinaturas, você protocoliza, aí depois a pessoa fala, eu quero tirar a assinatura, mas já está protocolizado, não tem como você retirar mais, porque já vai constituir a CPI. Já está para apreciação. Então, ao meu ver, eu acho que esse artigo seria redundante, porque você só pode tirar a assinatura antes de protocolização, porque depois de protocolizado, foi protocolizado. Aí você vai tirar a assinatura depois que teoricamente já foi, porque só pode ser protocolizado com 11 assinaturas, salvo que eu esteja equivocado nessa questão. Professor Alberto, eu quero aproveitar a oportunidade, a exemplo que eu fiz um elogio ao vereador Rodrigo da Farmadic, eu quero cumprimentá-lo. O senhor foi, outrora, no outro biênio, um dos membros da Comissão de Legalidade que eu posso dar um testemunho que, de forma brilhante, auxiliou em muito essa casa no mais alto nível das discussões dos projetos de leis. E hoje não foi de forma diferente. O senhor levanta um problema, mas eu só gostaria, como eu estou com o projeto em mãos, talvez isso seja um pouco mais fácil na hora de elucidar, exemplificar e tentar ponderar o que nós estamos discutindo para que não surja dúvida. Pelo menos esse é o meu papel como intermediador aqui de fazer a discussão e a apresentação dos projetos. Mas quero, mais uma vez, enaltecer a sua observação. O projeto de lei, o que nós temos hoje como regramento é que qualquer vereador hoje pode, fazer um requerimento para abrir uma CPI e pode protocolar no protocolo geral pedindo a abertura de uma CPI. O vereador Cirilo pode fazer um requerimento, assinar e pedir a abertura da CPI. Para que isso venha para o plenário e que tenha o efeito jurídico esperado, precisaria de mais 10 assinaturas. E até se colher essas 10 assinaturas, poderia se levar um tempo infinito, indeterminado.
O que o projeto de lei está contemplando para que nós não tenhamos requerimentos de abertura de CPIs de forma descontrolada, desorganizada, de números infinitos. Houve um estudo da Câmara, um raciocínio da Câmara, que o vereador poderá continuar fazendo o requerimento para abrir CPI. Ou seja, ele continua exercendo o direito dele legislativo. Porém, terá o prazo de 30 dias para que ele encontre num plenário de mais 32 vereadores, mais 10 assinaturas, para que possa, de fato e de direito, ser instalada a comissão parlamentar de inquérito. Se passar 31 dias, o artigo 57A ele é taxativo. Ele traz o seguinte entendimento. É uma interpretação gramatical. O requerimento de instalação de comissão parlamentar de inquérito terá o prazo de 30 dias corridos para a coleta de assinaturas necessárias para sua efetivação. Decorrido o prazo, perderá sua eficácia e será arquivado. Então, nós já matamos, então, o raciocínio. Hoje, nós não temos prazo. A partir do momento que entrar em vigor esse projeto de resolução, teria o prazo de 30 dias para colher assinaturas. No mínimo, 10, ou se foi assinado por mais pessoas, o número suficiente para atingir o limite de 11. Quanto da discussão que se deu em torno da emenda modificativa do vereador Marcelo Silva, o que eu tenho para apresentar e tentar esclarecer, esse é apenas o meu objetivo, é que, segundo o parágrafo 2º do projeto de resolução, diz o seguinte: o vereador poderá retirar sua assinatura do requerimento de instalação de comissão parlamentar de inquérito antes do decurso do prazo, mediante fundamentação por escrito dirigido ao autor do requerimento. Então, vamos imaginar a seguinte situação: 10 vereadores assinam o requerimento e protocolizam na casa. Regimentalmente, precisamos de 11 assinaturas. E tenta-se trabalhar num colégio de mais 23 vereadores, porque 10 assinaram, 23 poderiam assinar. Tenta-se trabalhar num colégio de 23 vereadores para se colher mais uma única assinatura, para abrir a comissão parlamentar de inquérito. E nesse momento de procura de uma assinatura, um dos 10 resolve tirar a sua assinatura. Ele tem que fazer de forma fundamentada, explicando os motivos que levam ele a retirar a sua assinatura, motivo que o projeto de resolução contemplaria o direito do vereador a retirar a assinatura. O vereador Marcelo Silva, por seu turno, apresenta uma emenda modificativa, que estaria incluído no parágrafo 4º, dizendo o seguinte: a retirada da assinatura não se aplicará, parágrafo 3º, não se aplicará no caso do autor fazer o protocolo do requerimento já com assinaturas suficientes. Ou seja, se foi suficiente, é porque já teria 11. Então, ao mesmo tempo que ela nos parece conflitante, precisamos ter uma interpretação muito gramatical e precisa, e talvez até fazer um ajuste de redação, para que não cause problemas de procedimentos daqui por diante ao aprovar um projeto de resolução. Por quê? Porque a retirada da assinatura a qual ele fala é a assinatura do requerimento que outrora um dos vereadores achou por bem assinar, e pelas razões apresentadas no projeto de resolução, ele pode, de forma fundamentada, retirar. Então, nos parece, num primeiro momento, numa interpretação muito rápida e gramatical, e o objetivo da audiência pública é para que nós iniciemos um processo de reflexão, de estudo, é que nos parece conflitante, como bem disse o vereador professor Alberto, do parágrafo 3º do projeto de resolução com o parágrafo 4º da emenda modificativa apresentada pelo vereador Marcelo Silva. Eu, por uma falha minha, quero assumir, mas ainda dá tempo de corrigir, eu não li o parágrafo 3º, mas o raciocínio é o mesmo. Diz o seguinte, o parágrafo 3º: o vereador poderá retirar a sua assinatura do requerimento de instalação de CPI antes do decurso do prazo, que é dos 30 dias, a que se refere ao CAPT, mediante fundamentação por escrito dirigido ao autor do requerimento. Então, a mesa havia apresentado um projeto inicialmente de resolução com 2 artigos,
isso em 15 de abril de 2009, e depois, no dia 6 de maio, eles fizeram uma adequação legislativa e fizeram essa mudança só. Então, apenas exigia que eu falasse isso. Mas eu acho que o caso está esclarecido. O objetivo, eu acho que o professor Alberto fala com propriedade, quando ele vislumbra uma certa incoerência entre o parágrafo 2º e 3º, desculpa, 3º e 4º, e quando ele levanta essa situação que nós e os senhores terão habilidade, conhecimento e legitimidade para discutir no mais alto nível esse presente projeto de resolução, quando for ser apresentado para discussão e votação nessa casa. Eu abro a pergunta, caso queiram fazer o comentário, coloco-me à disposição. Professor Alberto. Tudo em ordem. Vereador Luiz Carlos Rossini. Vou pedir para liberar o som. Não, agora ficou mais claro aí a intenção do projeto, a intenção da emenda do vereador Marcelo Silva, a observação do professor Alberto. Eu já compreendi bem agora a situação e o conceito que está exposto aí na proposta. Era mais para entender mesmo o sentido da emenda. Agora já ficou claro. Obrigado, vereador Rossini. Vereador Rodrigo da Farmadic. Senhor presidente, eu acho que se a gente achar pertinente ou talvez conflitante o projeto, ele vai à discussão do plenário. Eu acho que vai talvez para a próxima sessão, a última, quinta-feira, mas talvez a gente possa fazer uma emenda talvez modificativa ou suprimindo, até porque agora é o momento adequado para que a gente faça essa audiência pública, essas discussões, porque pelo que eu entendi no artigo 3º, para você fazer a retirada da sua assinatura, você tem que fundamentá-lo e fazer o requerimento ao autor do projeto. Ao que me consta, até o momento, nós fazemos o requerimento à presidência da Câmara, me corrija se eu estiver errado, nós fazemos o requerimento direcionado ao presidente da Câmara solicitando a retirada da assinatura. E se nós mudarmos para que seja direcionado ao autor do requerimento, nós podemos ter, às vezes, um lapso temporal de algumas horas que possa, às vezes, não dar tempo de você encontrar o autor do requerimento de abertura e não dá tempo de você protocolar a retirada da sua assinatura, se assim o vereador desejar, porque aí é pertinente de cada vereador manter a sua assinatura ou retirá-la. Então, eu acho que, se for pertinente, a gente poderia, talvez, fazer uma emenda modificativa ou suprimindo ela. Nós temos aí alguns dias ainda para fazer a votação. Eu agradeço o vereador Rodrigo da Farmadic, apenas lembrando o seguinte, claro, salvo melhor discussão, salvo uma melhor análise, eu acho que ele tem que pensar realmente se devemos ou não fazer essa emenda modificativa, porque quando se fala dirigido ao autor do requerimento, porque num primeiro momento o autor do requerimento ou os autores do requerimento são os interessados. Então, por exemplo, vamos imaginar a situação de 10 vereadores que assinaram o requerimento. Se um dos vereadores resolver retirar, é de interesse dos outros 9 ter conhecimento que aquela assinatura foi retirada, para que eles possam fazer um movimento muscular de, ao invés de procurar mais um, ter que procurar mais 2 vereadores. Então, eles são os interessados. Então, mas eu acho que não é errado pensar do jeito que o senhor está pensando, é uma interpretação num primeiro momento, mas com certeza a casa ganha, onde vereadores começam a discutir um importante projeto de resolução, principalmente, né, para o início do biênio, para esses 4 anos que começarão a partir de 2021. Mas fica os cumprimentos ao vereador Rodrigo da Farmadic. Eu tenho a informação que até o presente momento, sobre esse projeto de lei, não chega nenhuma pergunta do site da Câmara, que é o www.campinas.sp.leg.br, telefone é 19 97829 3776. Esse telefone e esse site permanecerão linkados para que nós possamos fazer as 5 audiências públicas. Então, eu quero agradecer a presença do vereador professor Alberto, vereador
Luiz Carlos Rossini, vereador Rodrigo da Farmadic, e dizer que eu dou encerrado a 26ª audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Campinas, Comissão de Constituição e Legalidade. Abrindo já na sequência a 27ª audiência pública, projeto de autoria de vários vereadores, Pedro Tourinho, Campos Filho, Carlão do PT, Elcio Batista, Edson Ribeiro, Fernando Mendes, Gustavo Peta, Luiz Cirilo, Marcelo Silva, Nelson Orsini, Tenente Santini e Vinícius Gratti. Projeto de resolução 13/2019. É um projeto que acrescenta o inciso 11 ao artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas. Então, fica acrescido o inciso 11 ao artigo 85. O inciso 11 é operações de crédito. O que vem a ser o artigo 85? Vou achar ele aqui para que eu possa ler para os vereadores. Entra aqui, acho que, por favor. Um minutinho só, que a lei é pequenininha. O artigo 85 trata-se das audiências públicas do regimento interno. Então, é uma alteração, é um acréscimo do inciso 11 no regimento interno da Câmara. O que diz o artigo 85 do regimento? Será obrigatória a convocação de pelo menos uma audiência pública pelo presidente da respectiva comissão durante a tramitação de projetos que versem sobre: daí 1, plano diretor; 2, plano plurianual; 3, diretriz orçamentária; 4, orçamento anual; 5, zonamento urbano, geoambiental e uso e ocupação de solo; 6, código de obras e edificações; 7, transportes públicos; 8, planos de cargos e carreira dos servidores do Executivo Municipal; 9, proposta emenda à lei orgânica; 10º, alteração do regimento. E daí nós acrescentaríamos o inciso 11, 11º, que é operações de crédito. Então, ou seja, quando o projeto versar sobre operação de crédito, passaria a vigorar esse inciso no artigo 85, que seria obrigatória a convocação de pelo menos uma audiência pública. Então, fica aqui um projeto simples, mas que eu peço para o vereador Luiz Carlos Rossini, por não ser autor desse projeto, fazer as considerações que entender necessários, representando nesse momento os autores do projeto. Esse projeto precisa, então, ser apresentado. O senhor é 4º secretário hoje, pessoa mais que habilitada para representar a Câmara Municipal nesse momento. Não, claro. Senhor presidente, eu acho que quanto mais possibilidade... Vereador Luiz Carlos Rossini, até de forma procedimental, eu me equivoquei. Eu sou um dos autores do projeto e eu, na verdade, eu sou um dos autores do projeto, eu defendi o projeto. Então, você quer que eu assuma a presidência, é isso? Exatamente, exatamente. O senhor preside nesse momento a comissão para que possamos tratar desse projeto na Comissão de Legalidade. Perfeito. Então, feita a leitura, né, pelo vereador Cirilo da ementa do projeto que nós vamos votar, ele como um dos autores do projeto, eu abro então para que ele e os demais vereadores, primeiro que ele possa esclarecer os objetivos da proposta, aí a gente abre a discussão aí para os vereadores que quiserem fazer. Então, com a palavra, vereador Cirilo, como um dos autores do projeto. Obrigado, vereador Rossini. Eu reitero, então, as palavras, falei poucos segundos atrás, poucos minutos atrás.
Então fica aqui reiterando as considerações que fiz sobre o projeto que contempla a transparência, um projeto que vai possibilitar, quando se tratar de operações de créditos, exigir que haja pelo menos uma audiência pública, ou seja, caminha junto com todos aqueles que querem transparência dos atos do Executivo, para que possamos dar essa tão esperada transparência que a população espera e necessita dos vereadores dessa casa. Então, fica aqui minhas considerações, projeto pertinente, oportuno e que caminha junto com a exigência que o homem público tem que dar em pleno século XXI. Ok, então eu pergunto, professor Alberto, vereador professor Alberto, vereador Rodrigo da Farmadic, querem então alguma manifestação a respeito da proposta? Ok, professor Alberto. Tudo bem também? Bem, eu acho que está bem claro, eu acho que a proposta, na minha avaliação, também é interessante, porque amplia a possibilidade de debater com a sociedade, até o caso de contração de financiamentos e empréstimos em nome do município. Eu acho que essa transparência precisa ser perseguida. Então, não tendo mais nenhum vereador inscrito ou querendo debater essa proposta, dou por encerrada a presente audiência pública que trata do projeto que já foi descrito aqui pelo vereador Cirilo. Passo a palavra agora ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Cirilo. Vereador Rossini, agradeço a sua fala. Sobre sua presidência, discutimos, então, a 27ª audiência pública, e Vossa Excelência dando por encerrada, eu então já em ato contínuo, eu abro como presidente da Comissão de Constituição e Legalidade a 28ª audiência pública, que é exemplo da 26ª e 7ª, também foi publicada no Diário Oficial do Município de Campinas, no último dia 4 de dezembro próximo passado. Quero registrar a presença aqui do vereador Firmínio Monteiro, vereador Zé Carlos, e vereador Felipe Marques, presentes aqui de forma presencial no plenário dessa casa. Passamos a analisar, então, agora na 28ª audiência pública, projeto de resolução de autoria, o projeto de resolução 14/2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Rossini, Antônio Flores, Campos Filho, Carlão do PT, Sidão Santos, Gilberto Vermelho, Gustavo Peta, Jorge da Farmácia, J. Silva, Juscelino da Barbarense, Luiz Cirilo, Paulo Haddad, Pedro Tourinho, Firmínio Monteiro, Pastor Elias Azevedo, Rodrigo da Farmadic e Rubens Gás. Eu peço ao vereador Zé Carlos que gentilmente compareça aqui no trabalho da comissão para que possa presidir esse projeto, haja vista que eu sou autor, também subscrevo junto a esse importante projeto, que altera o artigo 245 do projeto de resolução dessa casa. Trabalhos aqui resolveu o problema. Quero agradecer muito a presença do vereador Zé Carlos, que é membro titular da Comissão de Legalidade e presidente da Comissão de Política Urbana, mas por hora, então, nós temos o vereador Luiz Carlos Rossini, que poderia, em tese, eu posso presidir,
e o vereador Luiz Carlos Rossini, então, discutir. Esse projeto, ele, mais uma vez, ele altera o artigo 245, que passa a ter a seguinte redação: fim da legislatura, arquiva os seus projetos e propostas de emenda à lei orgânica que ainda se encontram em tramitação, com pareceres ou sem, de iniciativa do prefeito e de iniciativa popular. Artigo 2º. Altera o parágrafo 1º do parágrafo único e revoga os demais parágrafos do artigo 245 da Resolução 842, de 18 de dezembro de 2009. Então, passa a acrescentar o parágrafo único no artigo 245. A requerimento de qualquer vereador, a proposição poderá retornar sua tramitação ordinária num prazo de 180 dias a contar do início da legislatura seguinte. Então, esse projeto é subscrito pelo vereador Luiz Carlos Rossini e assinado por um número significativo de vereadores. Se constata a olho nu aqui, vários vereadores assinando. Eu passo ao Luiz Carlos Rossini, se ele poderia tecer algum comentário do presente projeto de lei. Claro, senhor presidente. Cumprimentar também os vereadores que chegaram aí posteriormente, vereador Zé Carlos, vereador Permínio, vereador Felipe Marquesi. A exemplo do que ocorre já em outras casas de lei, Assembleias Legislativas, Câmara Federal, quando se encerra um mandato, né, as duas sessões legislativas, se tem um projeto de um vereador que não foi reeleito, esse projeto ele vai automaticamente para o arquivo. A gente tem visto que esses projetos, eles ficam, no nosso caso até hoje, eles ficam na Câmara e são colocados muitas vezes na pauta, anos depois até, sem a presença do vereador autor, sem ele poder fazer a defesa. E nós entendemos que se é um projeto de interesse do vereador, ele tem instrumentos, inclusive o artigo 144 do regimento, que pode pedir que ele coloque em votação, independentemente de ter ou não parecer das comissões, ainda que esteja com vistas de vereador. Então, existem instrumentos que dão ao vereador autor do projeto a possibilidade dele colocar o projeto em votação no exercício do mandato. Então, é um ato que acontece com outras casas de lei, isso não acontecendo, esses projetos automaticamente são arquivados. Esse artigo que a gente coloca agora coloca uma exceção, porque algum vereador em mandato poderá requerer que esse projeto, ao invés de ficar arquivado, volte a tramitar. Ele teria 6 meses do início da nova legislatura para fazê-lo. Eventualmente, um vereador não reeleito, que tem uma proposta que julga interessante, que ainda não foi votada, ele pode procurar um vereador do seu partido ou qualquer vereador, e se esse vereador com mandato achar que é importante voltar a tramitar, ele requer e o projeto volta à tramitação. Para evitar o que esse ano a gente fez muito isso, por causa dessa mudança do regimento que foi feito lá atrás. Nós tivemos uma lista de projetos de vereadores que não são mais vereadores atuais, que vêm para a pauta e, sumariamente, a maioria deles acabam sendo rejeitados, né? Então, seria uma maneira de você adotar uma sistemática que é adotada já pela maioria das casas de lei, definindo como é que deve ser dada a tramitação do projeto, lembrando que o vereador, no exercício do mandato, ele tem instrumento para solicitar que seu projeto possa ser votado, né? Então, essa é a intenção dessa proposta, senhor presidente e senhores vereadores. Eu agradeço ao vereador Luiz Carlos Rossini, até com um gesto de mão, com o polegar, eu consulto o vereador professor Alberto, o vereador Rodrigo da Farmadix, se tudo em ordem, podemos prosseguir, não há maiores dúvidas, né? Quero lembrar a todos que nos acompanham pela TV Câmara, que qualquer questionamento, pergunta, crítica, sugestão, elogio, pode ser feito através do Facebook, pode ser feito através do WhatsApp, o telefone é 19, o DDD 97829-3776. 19 é o DDD
97829-3776 ou pelo site www.campinas.sp.leg.br. Quero, então, com isso, declarar encerrada a 28ª audiência pública. Já abro, então, a 29ª audiência pública, projeto do prefeito municipal, que dispõe sobre a aprovação responsável imediata na forma que especifica. Eu consulto a mesa, sou secretário Carlos Santoro, continua linkado. Então, nós precisamos agora ter o canal aberto com o secretário Carlos Augusto Santoro, secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, se nós podemos, então, discutir o PLC 8/2020, que dispõe sobre a aprovação responsável imediata na forma que especifica. Se ele puder, então, entrar e linkar. Ele está linkado? O áudio está ligado. Parece que nós já temos o áudio, não estou vendo o visual. Cirilo, está ouvindo? Estou ouvindo, mas ainda não estou vendo. Eu só estou ouvindo. É a Fernanda que está falando? Vê se voltou a ouvir. Voltou. Agora sim. Eu quero, então, inicialmente, cumprimentar o meu secretário, nosso secretário municipal, Carlos Augusto Santoro, secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, a diretora, né, a Sônia. Quero cumprimentar a Fernanda, sempre bom revê-los. E eu estou aqui com o link aqui, tirando a imagem. Eu estou vendo que tem um homem, uma pessoa do sexo masculino, mas eu não consigo identificar. Quem eu tenho? Quem? É o Rodrigo. Rodrigo, tudo bem? Muito bem-vindo à presente audiência pública. É que nós temos aqui uma imagem aqui no meu monitor, eu não consigo identificar o semblante da pessoa. Mas então, secretário, eu lhe passo já a palavra, que possa expor, tecer algum comentário sobre o presente projeto de lei complementar 8/2020. Bom dia, presidente. Mais uma vez, com satisfação de estar participando aí junto com a minha equipe do modificações do plano diretor e adequações e evolução da nossa cidade em termos de planejamento urbanístico. O projeto ARE é uma legislação já desenvolvida por nós em 2015 e que ela teve um grande sucesso, porque ela é autogerida pelo empreendedor, pelo proprietário, pelo executor. O município, então, delega a ele a execução plena, né, sem análise do seu projeto. Então, um livre-arbítrio de fazer sobre empreendimentos também de pequeno porte, vamos dizer assim, hoje não se fala mais em porte, mas naquela época limitado aí a várias situações. Uma delas que ele não tenha licenciamento ambiental, que ele não precisa, né, e que ele tenha as dimensões de cada zoneamento na época. O que esse projeto novo traz é a adequação do ARE dentro agora do zoneamento novo proposto, né, em que a tipologia, o tamanho da tipologia é estabelecido pelo zoneamento. Então, na zona mista 1, as tipologias até 1.500 e na zona mista 2, até 2.500. Isso não inclui as verticalizações, com exceção das unidades habitacionais isoladas, que podem chegar a 3 pavimentos. Então, ele é válido para galpões, ele é válido para edifícios isolados, ele é válido para unidades habitacionais, né, verticais até 3 pavimentos, como ele também agora vai ser válido para loteamento, condomínios de casas, desde que seja unidade unifamiliar. Então, essas são institucionais também, todas. Antes era limitada a 500, 1.500, hoje agora quem limita pela lei nova é, na zona mista 1, todas essas tipologias até 1.500. E na zona mista 2, até 2.500. Nas demais também, né? E, logicamente, tem outras condicionantes, ele não pode precisar de EIME, mas é mais uma evolução, né, de autonomia ao empreendedor, ao investidor, para a construção, vamos dizer assim, mais rápida, mais singela, dependendo praticamente nada do município sem aprovação. Ela é feita a posteriori da execução do empreendimento, é que a prefeitura vai questionar.
Caso de dúvida, eles têm plena consulta aqui. Enfim, permanecem todos os pré-requisitos da lei do área anterior de 2015. Acho que hoje nós já temos, né, Sônia, coisa de 800 projetos, mais ou menos, todos feitos pelo área, né? Então, quanto empreendimento nós tiramos da frente, que foi feito por autogestão, e o município, então, concede essa autonomia por parte do empreendedor, tá? Sônia, complete, por favor, e vocês também. Que nós temos o ARI tanto físico como o ARI online. E agora com a pandemia também, é bom citar, houve a procura, aumentou muito, né? Porque as pessoas não podem mais sair, etc. E aumentou muito as solicitações através do ARI. O procedimento é simplificado, perdão. Não. Ele entra com um projeto básico, o município não analisa, e coisa de 2 a 3 dias no máximo ele já recebe o alvará de execução. Uma coisa importante, Santoro, que ao longo desses 5 anos de aplicação do ARI, a gente identificou algumas necessidades de ajuste de procedimento que esse projeto está trazendo também, como, por exemplo, a substituição de projeto, que é permitida pelo Código de Obra, mas no projeto inicial do ARI não tinha essa previsão. Então, nesses 5 anos, a gente viu a necessidade também de ajustar alguns procedimentos que também estão propostos nesse projeto de lei. Para ficar claro o que a Fernanda disse, é o seguinte: imagine que vocês entrem com um projeto ARI com 800 metros quadrados, permitido, né? Está tudo correto, mas no meio do caminho, o seu terreno é grande, tem 2 mil metros quadrados, você fala, puxa vida, eu gostaria, na verdade, de aumentar um pouquinho, eu vou passar para 900, né? Então, ele tem a prerrogativa de voltar aqui, reapresentar esse projeto, passa para 900 e a vida continua, tá certo? O que ele não pode é construção em local, né, não adequado, recurso de afastamento, e, logicamente, ele também fazer a revelia desse aumento, que daí é considerado como construção não licenciada, ele não pediu permissão para isso. Então, o que nós estamos, foi importante que a Fernanda colocou, ele tem o livre-arbítrio de vir aqui e modificar esse projeto. Mas eu quero construir um pouquinho mais, está dentro do direito dele ainda, ele reapresenta esse projeto ARI e recebe, então, essa autorização agora para 900 metros quadrados. Diga, Rodrigo, quer comentar alguma coisa? Sônia, você ia comentar? É isso mesmo, entendeu? O bom disso que agora, no novo ARI, então pode substituir o projeto dentro do que o Santoro disse. É isso. É isso, presidente. Nós pedimos aí, com franca lucidez, que nossos vereadores e a Câmara sempre proativa para com a cidade de Campinas e com essa administração como um todo. Então, reanalise e nos dê aí a bom termo a aprovação desse empreendimento, dessa proposta legislativa, né, legislativa, para que a gente possa, então, dar prosseguimento e aumentar a amplitude deste, vamos dizer, predicado de ser autônomo em fazer o empreendimento sem entrega de consumo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, vereador Cirilo, presidente. Eu agradeço, então, por hora, os secretários, os diretores do Departamento de Urbanismo, Planejamento e Urbanismo do município de Campinas. Eu quero já passar a palavra, caso queiram fazer dela uso, os vereadores que estão linkados nesse momento. Quero destacar aqui a presença do vereador professor Alberto, vereador Luiz Carlos Rossini e vereador primeiro secretário Rodrigo da Farmadic. Quero passar eles, caso queiram fazer qualquer exposição. Nós estamos, nesse momento, discutindo a 29ª audiência pública, que trata do PLC 8/2020, que dispõe sobre a aprovação responsável imediata na forma que especifica. Vereador Luiz Carlos Rossini. Eu quero cumprimentar aí o nosso secretário Santoro, a sua equipe, né, Sônia, Fernanda. Eu não reparei quem está com ele do lado ali, não deu a mão de máscara. Mas é o seguinte, eu acho que o projeto da ARI já foi um grande avanço no sentido de agilizarmos as tramitações, aprovações de empreendimentos na nossa cidade, dentro das limitações que foram colocadas já na lei, né? Eu acho que o Estado precisa retomar a confiança no cidadão. E o cidadão de bem, ele tem que mostrar que deve gozar dessa confiança.
Eu lembro que na audiência pública que a gente fez para discutir esse projeto lá atrás, eu fiz uma menção a um amigo meu, filho de um amigo meu, na verdade, que é construtor nos Estados Unidos. E ele me disse que lá no estado, na cidade onde ele vive, ele quer fazer algum empreendimento, ele vai na prefeitura e fala, ó, quero construir alguma coisa assim. A prefeitura fala, tá bom, está aqui, ó. Você tem que observar, está autorizado. Observa essas regras aqui. E o cara já sai de lá e olha nas regras, né? É claro que se ele descumprir qualquer das regras, a ação do Estado lá é pesada. Mas, num primeiro momento, há essa, vamos dizer, confiança. Aqui nós temos os engenheiros e arquitetos que têm até uma responsabilidade ética junto aos seus conselhos, né? Então, na medida em que a gente vai criando essa relação de responsabilidade e confiança, eu acho que a gente consegue agilizar, destravar as coisas, né? E a gente tem que confiar, inclusive, na competência ética desses profissionais. Eu acho que essas propostas, já pela experiência realizada, elas avançam no sentido de tornar o procedimento ainda mais seguro e mais célere, né? Então, quero cumprimentar e parabenizar aí o secretário e a sua equipe, né? Porque a gente precisa evoluir nesse sentido, né, na nossa sociedade. O Estado não abre mão da sua responsabilidade de fiscalizar, ditar normas e definir o regramento, mas, por outro lado, evita, às vezes, por questão de volume até, e a gente sabe que a limitação do quadro de pessoal de análise, ainda que você esteja informatizando o processo, dificulta isso, né? Mas que a gente retarde demais a aprovação, muitas vezes, de empreendimentos que sem grande complexidade. Eu acho que a lei já prevê os casos que precisam ter as análises e assim, os procedimentos que mereçam mais tempo, né? Mas para esses outros casos a gente tem que liberar o mais rápido possível. Eu acho que o projeto aprimora isso, então eu quero cumprimentar aí o secretário e sua equipe. Era isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz Carlos Rossini. Eu já com o polegar também eu quero perguntar ao vereador professor Alberto se dá por satisfeito. O vereador Rossini, de forma muito concisa, de forma muito serena, o professor Alberto sinaliza que tudo em ordem, o vereador Rodrigo da Farmadic também. Eu me sinto contemplado, inclusive, com a observação muito apropriada que o vereador Rossini faz sobre o tema. Lembro a todos que o canal está aberto de comunicação com a população através do WhatsApp 19 97829 3776 e pelo site www.campinas.sp.leg.br. Eu pergunto, através de um gesto, de uma sinalização com o polegar, se sinal de positivo, se o secretário quer fazer alguma observação, está tudo em ordem, tudo tranquilo. Secretário Carlos Santoro. Essa participação dos vereadores, a lucidez, né, proposta, como o presidente já disse, com relação ao nosso querido vereador Ricardo Rossini. É isso mesmo, né? Nós estamos nos cercando de todas as prerrogativas, né? Então, põe a condicionante que não tem licenciamento ambiental, portanto, é um empreendimento que tem intervenção nesse sentido. Ele tem uma limitação de área construída, ele tem segmentos legais, sim, ele tem um regramento, como o Luiz Carlos também colocou, né, preocupante por parte do governo, se houver da administração, planejamento urbanístico, se houver alguma discrepância, tem uma ação forte de lei já aprovada por conta de vocês, e eles têm a plena liberdade, né, de, a qualquer momento vir aqui tirar dúvida. Depois ele tem um CCO que pode ser feito única e exclusivamente através de fotos, né? Então isso dá uma agilidade tremenda a pequenos empreendimentos numa cidade que já é metrópole. Né? Agradeço muito a compreensão e a determinação de vocês. Muito obrigado. Bom, eu quero mais uma vez então a todos que nós estamos agora aproximando-se do final da 29ª audiência pública, onde a Câmara Municipal de Campinas
inicia um processo de discussão do projeto de lei complementar 8/2020, contando com a presença dos vereadores professor Alberto, Luiz Carlos Rossini e Rodrigo da Farmadic. Quero, nesse momento, agradecer a participação, a disposição que tiveram, né? A Fernanda e o Rodrigo, né? Funcionários de carreira aí, de forma exemplar, sempre contribuindo com os anseios da sociedade através dos seus préstimos. Nesse mesmo ato aí, cumprimentar a nossa diretora da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, a Sônia, e por derradeiro o nosso amigo dessa casa, o secretário Carlos Augusto Santoro, que expôs o presente projeto de lei complementar 8/2020. Fica os cumprimentos e estendo a demais funcionários da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, secretaria esta fundamental, que tem projetado e tem contribuído com o crescimento da nossa cidade. Fica os cumprimentos, então, e ao mesmo tempo eu encerro a 29ª audiência pública. Muito obrigado. Por derradeiro, eu já abro, então, na sequência, a 30ª audiência pública, para que possamos discutir o PLC 53/2020, de autoria do secretário dessa casa, vereador Rodrigo da Farmadic, que altera o artigo 198 da Lei Complementar 208, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo no município de Campinas. Quero lembrar a todos que nos acompanham pela TV Câmara que nós temos disponível para um canal de comunicação, de crítica, sugestão, elogio, qualquer ponderação que entender pertinente, através do WhatsApp, DDD 19 978293776, ou pelo site www.campinas.sp.leg.br. Lembrando a todos que a 30ª audiência pública foi devidamente publicada no Diário Oficial do município de Campinas no último dia 4 de dezembro. Então eu já passo a palavra ao autor do projeto, primeiro secretário da mesa da Câmara Municipal, vereador Rodrigo da Farmadic. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar mais uma vez os vereadores que nos acompanham, o vereador professor Alberto, o vereador Luiz Carlos Rossini, e também o secretário e sua equipe técnica. Senhor presidente e senhores que nos assistem, durante esse mandato nós aprovamos 2 leis importantes para a cidade, que foi o Plano Diretor e a Lei de Uso e alteração da Lei de Uso e Ocupação de Solo, que foi elaborada de forma maestria e de forma brilhante pelo secretário, por toda a sua equipe técnica, e ele foi aprovado na Câmara Municipal e trouxe uma série de alterações urbanísticas para a nossa cidade com a aprovação da alteração dessas leis. E também alguns prazos a serem cumpridos para serem feitos algumas alterações. Eu fui procurado durante esse ano por alguns escritórios, por alguns colegas também, arquitetos e engenheiros, que fazem trabalho na cidade de Campinas, com a dificuldade de fazer o protocolo de algumas alterações de desmembramento de alguns terrenos da antiga Zona 1 da Lei de Uso e Ocupação de Solo, que nós alteramos, e um prazo até findando este ano, começando o ano de 2021, para que fosse protocolado alguns projetos solicitando desmembramento. E a dificuldade foi por conta desse problema que nos trouxe a todos nós por causa da pandemia. A pandemia suspendeu os serviços que não eram essenciais, inclusive os da prefeitura, né? E essa dificuldade trouxe, não foi só para um setor, né? Mas também atingiu esse setor aí dos escritórios que tratam de regularizações urbanísticas, os nossos colegas arquitetos e engenheiros. E esse projeto ele não vai alterar a lei propriamente, as especificações técnicas da lei, mas sim o prazo, estendendo por mais um ano para que o cidadão que queira fazer o desmembramento dos seus lotes, classificado no artigo
no artigo 198, né, que nós estamos alterando, dilatar, dar mais esse prazo de 1 ano para que seja protocolizado essa alteração, senhor presidente. Muito bem. Eu quero rapidamente cumprimentar o vereador, sensível a um lapso temporal que se encerra, mas eu quero já passar a palavra ao secretário de Urbanismo ou sua diretoria para que possa fazer uma análise técnica sobre a apresentação do projeto. Presidente, mais uma vez, obrigado. É importante realçar a sensibilidade aí do vereador Rodrigo da Farmadic, né, pela, vamos dizer assim, aplicabilidade e atenção com que ele tem com a população com relação ao aproveitamento dessa situação de aumento do estado de da zona mista 1, sem causar nenhum problema. Tanto é que nós já previmos isso. O que acontece é que a Covid não ajudou 2020 em nada e nós estamos postergando esses prazos. Francamente, a proposta interna nossa aqui, que já tramita, está em tramitação, por conta do jurídico, das demais secretarias. Presidente. É uma proposta, por favor? Não, eu ia pedir, você não tira a máscara que está ficando... Fala aí, repete, obrigado. Imagina. Depois o doutor Carmo não pega, vocês vão ver, tá? Bom, voltando então a agradecer o posicionamento por parte do vereador Rodrigo da Farmadic, pela sensibilidade dele com relação, né, a toda a sociedade, principalmente a carente, né, essa possibilidade da subdivisão dos antigos lotes da zona mista 1 com relação às unidades habitacionais. Uma preocupação que também nos foi trazida, viu, Rodrigo? Então, estamos em sintonia. Tanto é que em comento aqui com a nossa equipe, a nossa proposta em tramitação aqui, ela é até mais abrangente que a sua. Nós estamos propondo 2 anos de alteração desse prazo, né? Então, fica aí para vocês decidirem. Nós estamos propondo que esse prazo seja aumentado, né, para 2 anos. Por isso que nós já estamos tramitando, não é um questionamento sobre a sua proposta. Na verdade, nós já tínhamos estudado, recebemos as mesmas solicitações de vocês e nós já estávamos propondo, mas vocês chegaram de antemão nisso e não vejo problema nenhum. Tá? Então, a posição dessa secretaria, desses técnicos aqui, é que o prazo poderia ser até de 2 anos, sem prejuízo algum. Um ponto a se relevar, e eu peço realmente com muita franqueza desculpa por parte da secretaria, do executivo, entrar nesse meandro, mas há um questionamento com relação, por parte tanto do CMDU e como entendimento interno nosso aqui, de que essa matéria não poderia ser do legislativo. A nós não importa, né? Logicamente, trabalhar em sintonia com vocês é o mais adequado. Só levanto essa questão, que o CMDU gravou essa posição e nós vamos ter que discutir isso, acredito, né, presidente, na discussão de mérito. Mas, guardado aí os privilégios ou não dos aspectos legais, eu acho que o grande privilégio que vem acontecendo aqui é a sensibilidade do vereador Rodrigo da Farmadic em propor, né? Se a ideia dele vai prosperar ou não, mas eu já o felicito pela maneira sempre delicada e sensível à população com que ele tratou esse assunto. Muito obrigado. Agradeço ao secretário Carlos Santoro. Eu já quero passar a palavra, caso queira. Peço para que faça uma sinalização com o polegar. O vereador Luiz Carlos Rossini, tudo em ordem, tranquilo. O vereador professor Alberto. Professor Alberto, tudo bem? Vereador Rossini. O Rossini está fazendo uso da palavra? Na verdade, não. Eu acho que ficou claro. A proposta do vereador Rodrigo da Farmadic é excelente, tem a concordância da área técnica, apenas esse questionamento aí da possibilidade da iniciativa ser da Câmara ou não. Isso aí nós discutimos internamente, mas eu acho que essa perspectiva, inclusive, de ampliar o prazo, só uma sinalização de que isso deve prosperar, né? E esse objetivo deve ser atingido. Então, para mim ficou claro, quero cumprimentar o vereador Rodrigo da Farmadic pela sensibilidade e pela iniciativa. É isso.
No mesmo sentido, eu quero também fazer uso da palavra, cumprimentar esse jovem por idade, experiente vereador, Rodrigo da Farmadic, que apresenta um projeto extremamente pertinente e com uma sinalização, inclusive, do secretário de Planejamento, que o projeto, além de tudo, é meritório, né? E pensa até a secretaria em estender por 2 anos. Então, talvez fosse o caso até de apresentar uma emenda modificativa, mas isso fica muito provavelmente para o ano que vem, mas fica aí, então, resguardados aí os aspectos legais, os aspectos meritórios têm que ser enaltecidos. O vereador Rodrigo teve a grandeza, a sensibilidade de ver uma demanda, de entender um momento que se devesse discutir, e a Câmara Municipal não poderia se furtar a responsabilidade de iniciar um processo de reflexão através de uma audiência pública. Nesse momento, a 30ª audiência pública foi publicada no Diário Oficial do município de Campinas no último dia 4 de dezembro. Eu passo rapidamente ao Rodrigo, caso o vereador Rodrigo da Farmadic, caso queira fazer alguma colocação conclusiva aí para encerrarmos a discussão. O senhor está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria aqui de lembrar e dizer ao secretário, à sua equipe técnica, que aumenta mais a minha admiração por eles, pelo trabalho desenvolvido à frente da secretaria durante todos esses anos, pela sensibilidade e também eu não esperava outra atitude, a não ser essa de toda a equipe técnica aí do nosso secretário, de pensar também na população por conta dessa dificuldade que nos impôs aí a pandemia durante esse ano. Então, quero parabenizá-lo pelo trabalho, também pela sensibilidade de também estar pensando nessas dificuldades que nos foram impostas, né? Eu acho que era 1 ano que foi que os técnicos, meus colegas dos escritórios nos solicitaram, mas 2 anos eu acho que é um tempo mais do que razoável, nós podemos fazer essa alteração. E quanto à legalidade, também nós podemos consultar. Eu acho que nós devemos ter o parecer já da Procuradoria, por conta de que não é favorável, por conta da não alteração técnica. Nós não mexemos essa alteração da lei, ela não está sendo mexida no aspecto técnico da lei, mas sim nesse caso, né, nesse lapso temporal. Mas fica aqui o meu agradecimento aos trabalhos, serviços prestados para a população de Campinas, ao secretário Santoro por tudo que tem feito na nossa cidade. Perfeito. Então fica as considerações do vereador Rodrigo da Farmadic, autor do PLC 53/2020, projeto de lei complementar, como então a conclusão dos trabalhos da 30ª audiência pública. Sem antes, então, quero inicialmente cumprimentar o vereador professor Alberto, vereador Luiz Carlos Rossini, vereador Rodrigo da Farmadic, que contribuíram muito com as discussões das 5 audiências públicas. Quero, por derradeiro, cumprimentar mais uma vez a Fernanda, o Rodrigo. Muito obrigado. Vocês acabam enaltecendo o servidor público de carreira. Quero cumprimentar todos os servidores. Me peço licença ao nosso secretário, na pessoa da nossa diretora da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, senhora Sônia, e ao secretário Carlos Augusto Santoro, esse amigo dessa casa, secretário esse que nunca se furtou a vir a discutir aqui no mais alto nível os problemas da cidade, sob o ângulo que ele sabiamente conhece muito bem, emprestando sempre seu conhecimento para que pudesse elucidar àqueles que necessitavam, né, quando foi solicitado, a mais diversa explanação. Então, ficam os cumprimentos, agradeço mais uma vez a todos, tendo cumprido tudo que dispõe o regimento interno da Câmara, agradeço a todos os serventuários aqui da Câmara Municipal que nos deram condições de realizar 5 audiências públicas. Quero agradecer o Irineu Vicente, vinculado à Secretaria Institucional, que esteve a todo momento aqui presente nas audiências, como também ao senhor Fernando Tristão, morador aqui de Campinas, que veio hoje aqui assistir presencialmente
as audiências públicas. Então, fica aqui meus cumprimentos. Declaro encerrada a 30ª audiência pública, desejando um bom final de dia a todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Muito obrigado. Com a finalização da 30ª audiência pública, nós também encerramos a nossa transmissão ao vivo das 5 audiências públicas que aconteceram nesta manhã. Lembrando que logo mais, às 14h, acontece a 31ª audiência pública sob o comando da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara Municipal de Campinas. E às 15h30 tem a última reunião extraordinária do ano da Comissão da Mulher, presidida pela vereadora Mariana Conte. Continue com a nossa programação e um bom dia. TV Câmara, Campinas.